Mais um podcast com Nayara Fortaleza. E hoje é para dar risada, é para se sentir mais jovem, mais solta, que a vida vale a pena. Olha o tema, o riso como remédio. Humor emocional e saúde mental. Com vocês, Ciro Santos. Que prazer, meu amor. Olha, ela foi minha entrevistada e hoje ela está me entrevistando, né? Gente, vamos botar fogo nesse negócio aqui. Vamos. Botar fogo. Revanche. Vamos embora. Ciro Santos, quanto tempo, quantos anos de Ceará? Você já é um cearoca? Já sou um cearense, na realidade, né? Não é mais nem cearoca. Recebi o título de cidadão cearense. Já era tempo, né? Já era gente! Tempo. Tem uns 3 anos mais ou menos. Que bacana. Mas eu já estou aqui na cidade completando 34 anos. Então já absorveu a cultura, né? Já. Assim, o carioquês não sai, né? Essa coisa impregnada. O X não sai. Mas eu cheguei aqui para passar 15 dias, fui muito bem recebido, tão bem abraçado por vocês. Você era um menino, não era? Não era tão menino, né? Porque eu tô com 63, vou fazer 64, então eu tinha 30 anos, 29 para 30 anos. Ah, é um menino, fala sério, vai. Eu acho que eu ainda sou menino, eu me considero menino. Aliás, eu não tenho idade, galera. Eu não me sinto com idade. Todo mundo me pergunta assim, quantos anos? Eu digo a minha idade verdadeira, que eu tenho 63, vou fazer 64. Dá orgulho de dizer, não dá? Vou fazer 64 agora em setembro, mas eu não me sinto em nenhum momento, nem como Virgínia, nem como Margot, nem como Ciro, minha idade. Por quê? A turma que convive comigo são todos mais jovens. Começando pelo meu secretário, que é bem mais jovem também. Então, assim, fica todo mundo na mesma brincadeira, na mesma frequência. Na mesma frequência, na mesma vibe. Então, em nenhum momento eu me sinto, ontem, eu saí ontem para comer alguma coisa com 2 amigas, e aí elas viram, eu tava por acaso, tava com essa calça larga, uma calça tipo sua. Meu Deus, você tá muito garotão, muito garoto. Falei, mas eu ando assim, eu acho que eu não vou jamais andar de outra forma. Eu quero me sentir à vontade. E como que eram esses 15 dias que você chegou aqui, né, há 30 anos atrás? Sim, mais de 30, né? Sim. Como é que foi isso? Você veio a trabalho, a férias? Eu vim a convite do falecido Paulo Diógenes. Ele me convidou, nós já éramos amigos do Rio de Janeiro. E o Paulo, quando me conheceu no teatro, ele foi assistir o espetáculo, me conheceu. Um dia, depois, uma outra oportunidade, ele foi com um amigo dele, que por acaso era meu amigo. E aí se juntou, né, todo mundo, e ficamos amigos. E chegou um ponto que o Paulo saía do banco na sexta-feira, que ele também era bancário. E ele ia lá para casa, a gente ficava o final de semana inteiro juntos, passeando, brincando, eu com a minha falecida irmã. Isso no Rio aqui? No Rio de Janeiro. Ah, tá, então o Paulo morava lá. Morava no Rio. Quando o Paulo vem para Fortaleza, ele começa um trabalho de humor, junto com a Neidinha Castelo Branco. E nos bares, uma coisa de louca. Aí um dia ele me liga, tudo bem, então eu tô aqui no banco. Pois faz o seguinte, vai tirar férias, né? Eu falei, Paulo, tu vai tirar férias. Pô, vem passar aqui uns dias. Eu falei, tá, vou. O dito 15 dias. Eu vou. Eu tinha que tirar 15 dias, exatamente. Ele falou assim, e traz uma roupinha aí da personagem, pra gente fazer uma brincadeira aqui. Não tinha nem nome, a personagem não tinha nome naquela época. Tá, mas então você já estava... Há quanto tempo? Já. Quanto tempo você já estava? Já estava fazendo no Rio, já... Desde os 19 anos que eu faço arte, né? Entre patinação artística, teatro amador, blá. Mas eu acredito que acho que com 22... para 23, a Berta Loran me descobriu numa boate. Eu estava fazendo o número numa boate, era um concurso. E pela primeira vez eu estava me vestindo de mulher, de personagem feminina, e fiz um número. E a Berta Loran estava com a produtora, que era a Heloína dos famosos Leopardos, os Leopardos do Rio de Janeiro. Sim! Aqueles shows de rapazes que foi um lindos! Sucesso. Foi um sucesso. A produção era da Heloína, a Berta Loran ia ser a diretora do espetáculo. E ela falou assim, eu quero ser rapaz aí para fazer um teste. E eu fiquei surpreso quando eu recebi o convite. Fui para Copacabana e fiz o teste. E aí, nesse teste, ela disse, você vai entrar no espetáculo. Você vai entrar fazendo esse número que você fez aí, que era um número com bonecos, de personagem, e depois você vai ficar de Ciro. Você vai dançar e vai interpretar. Eu falei, mas eu não danço. Você vai dançar. E eu entrei como dançarino, como ator e como esse quadro especial dos bonecos. Então, fazia tudo no espetáculo. Gente, era uma loucura, porque eu não estava acreditando naquilo. Era a época áurea do teatro, de terça a domingo, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo.
E eu lá, saí da boate, das Madrugas, para o Teatro Brigitte Blair, em Copacabana, com um espetáculo. Era uma revista musical com grandes travestis. Tinha a Heloína, tinha a Jane de Castro, tinha como é que é o nome dela, gente? Aquela tinha até o nome da boate. Peraí, vou lembrar já. Que ele era professor de história, mas ele era meio feliniano. Ele tinha peito, mas os peitos muito grandes. Ele brincava com Laura Divisão. E eu contracenava com Laura também, então foi uma experiência linda. E aconteceu, isso eu muito novo. De lá, o Carlos Nóbrega foi assistir o espetáculo, falou, eu quero esse menino. Aí eu falei, gente, não estou acreditando. Tô sendo visto. Tô sendo visto. Eu fiquei 6 meses em temporada no espetáculo do Brigitte Blair. De lá eu já saí direto para ensaiar o Eu Vou na Banguela Delas, que foi o último espetáculo de teatro revista no Rio de Janeiro. O Teatro Rival, Cinelândia, o grande local de teatros, e era uma revista mesmo, tinha 20 girls. Ciro, e como que foi para os seus pais, assim, meu filho é artista, meu filho ganha vida se vestindo de mulher, como é que foi esse trem? Péssimo, péssimo. Meu pai foi péssimo. Meu pai foi péssimo, tive uma discussão quando ele descobriu, porque assim, eu fazia teatro, mas ao mesmo tempo também eu montei um show junto com o Paulo Diógenes, perto da minha casa, numa pizzaria. Tá. E aí um dia meu pai foi nessa pizzaria, viu lá as fotos, e ele, será que eu conheço porque essa meu pessoa? meu nome é Cirano, estava lá Ciro Santos. Aí ele começou a olhar as fotos, isso aqui é o Ciraninho. Aí veio me perguntar, você está fazendo show vestido de mulher? Eu falei, tô. Não é pra rir não, gente. Não é pra rir não. O pessoal tá Os rindo. batidores tudo rindo, gente. Você tá fazendo show de mulher? Eu falei assim, tô. Que não sei quem, não sei o que vai ter. Pai, é o seguinte, o senhor não pergunta como é que eu tô no Banco do Brasil, se meu dinheiro tá dando para poder manter então, a casa. Então, você era bancário era bancário também. ainda. Como meu se... amor, sofri muito. Eu saía de Copacabana e ia para Central do Brasil pegar um trem para poder ir lá para a periferia para entrar no Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil era na periferia, Duque de Caxias. E era concursado. Estabilidade, aquela coisa que tudo que um pai quer. Mas eu amava a arte. Eu nunca quis estar no Banco do Brasil. Eu só entrei porque era meu pai. Porque ele queria, eu fiz concurso. Tá. Só não passei com a minha irmã, né? Porque a minha irmã passou em 2º lugar em todo o Brasil. Caramba. Eu passei quase no último. Mas passou. Fez o desejo do pai. Tá, e aí venceu. Quando foi assim que ele falou assim, tá bom, meu filho, eu te abençoo, você é artista, você é feliz desse jeito. Foi quando a menina que eu tinha dos quadros que eu fazia, porque o Teatro Revista é o quê, para quem não sabe? O Teatro Revista era um quadro humorístico e um quadro musical. Um quadro humorístico e um quadro musical. Então era Teatro Revista, descia cenário, entrava cenário, e quando entrava no cenário a gente saía, trocava de roupa, enfim. Tinha um quadro, uma esquete humorística que eu fazia com uma menina. E era uma esquete muito picante, sabe? Acontecia numa sauna. E a gente terminava o espetáculo nu. A cena era nu e dava blackout. E nessa brincadeira, 1 mês, 2 meses, acabou que a gente acabou se beijando e bababá. Enfim, ficamos a ponto de acabar, tivemos um relacionamento. Uma fera ali. Mas é com ela que você tem uma filha? Não. Você tem uma filha, né? Uma filha que é a filha da minha irmã, que virou minha filha. Ah, né? Tá. Filha adotiva. Adotiva, isso. E aí nós ficamos 1 ano e 8 meses juntos. E acabou ela indo morar comigo, ela morava em Copacabana, acabou indo para Penha, onde eu morava. Aí nessa fase seu pai ficou felizinho, não? Ele já ficou mais ou menos. Quando eu recebi o prêmio, o Oscar brasileiro, por reconhecimento do meu trabalho com bonecos, que eu era o único no Brasil vestido de mulher que trabalhava com bonecos, fazia duetos. Recebi o Oscar brasileiro. Eu recebi esse Oscar junto com Marília Pêra como melhor atriz, Uau. Marco Nanini e Leila Torraca, Gal Costa como melhor cantora, e eu era a revelação da noite. Você imagina. Mas ele não. Nossa, arrepiei aqui. Mas ele não foi. Seu pai? Não foi. Foi eu, minha esposa e a minha madrasta. Aí eles foram. Mas meu pai não foi. Mas aí, no Banco do Brasil, todo mundo ia pro teatro. Seus colegas. Ele dizia pra ele assim, Nelson, tu tem que ver teu filho, cara, ele é muito engraçado, tem que ver as coisas que ele faz em cena. Até que ele foi. Quando ele foi, ele se encantou. Aí foi quando a gente voltou a se falar, que eu fiquei sem falar com ele por um tempo. E aí a gente começou a se falar, e hoje em dia, isso já vem há muitos anos, desde que eu vim para cá, porque quando eu vim para Fortaleza, meu pai fez questão que eu fizesse um show no clube onde ele era diretor. Olha
Isso, E como o aí, mundo dá volta, Como o Mundo dá gente. Volta. E aí eu montei um show grande chamado Broadway Brasil, um show que tinha 15 pessoas no elenco, mais ou menos, onde nós mostrávamos um pouco da Broadway e um pouco do Brasil. E ali papai já estava gostando, e aí ele conseguiu botar 1.500 pessoas no clube, e todo mundo, teu filho é demais, teu filho é demais. E aí foi ficando meu fã. Hoje, desde que eu vim para cá, todo mundo que vem tirar férias para cá, ele fala, fulano tá indo para aí, hein? Recebe, quer ver teu show. Que O mundo legal, dá o mundo dá volta. Mas ele sabe que eu realmente cheguei aqui sem nada, nunca pedi nada a ele, eu fiz questão de nunca pedir. Passei dificuldade, sim, no começo. Que é uma e transição Paulo, de carreira. e eu e Paulo, nós morávamos juntos, e a gente tinha pouco show nessa época, você imagina, 30 anos atrás, não tinha essa coisa, estava começando o humor cearense. Era eu, Rocicleta, o Cavalcante, o Tiririca. Tiririca, que veio depois Depois, ainda. né? Ele saiu do Tapipoca depois. O Falcão. Falcão. Então, assim, estava começando o humor, a gente trabalhava pouco, mas em compensação, o dinheiro era mais valorizado e a gente se divertia muito. A gente se divertia muito. Então, eu fiz questão de não pedir nada a ele, sabe? Não pedi Fez a nada, transição nada. de carreira ali. Fomos Tá, mas subindo, desses subindo, 15 subindo. dias, como é que você desligou do banco? Foi assim, 15 dias estava aqui. Nesses 15 dias, a gente começou a fazer show em várias casas. E começou a ser um sucesso muito rápido. As casas começaram a encher. A gente começou a trabalhar de quarta a domingo. E aí, um dos caras que estava vendo o show, que eu lembro, que foi na Dom Luiz, no antigo New York, falou que eu ia levar esse cara para Portugal. E a gente, vocês vão para Portugal. Como é que é, Paulo? Vamos para Portugal. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir para o Rio pegar minhas coisas. E aí, a gente foi... Eu voltei para o Rio, pedi um desligamento que chama-se licença sem interesse. Eu continuava sendo funcionário Do do Banco, banco. porém não recebia Não, nada. certo, ok. Eu pagava a Cassia Previ para não perder assistência médica. Sim. E aí vim para cá. Quando a gente chega aqui, o cara teve um problema médico e aí furou Portugal. Falei, agora já era, agora eu vou ficar por aqui mesmo. Já tinha vários amigos e amigas aqui. Todo mundo Ceará acolheu demais. A gente tinha pessoas tipo o diretor do Diário do Nordeste, era nosso fã, ia sempre pro show. E a gente amava, porque naquela época a gente não tinha muito dinheiro. E aí terminava o show e dizia assim, vamos para jantar com a gente? Eu só olhava pro Paulo e dizia assim, opa! Opa! E aí a gente ia jantar. Então era muito gostoso. E assim a gente foi criando a carreira, montamos o Caviar com Rapadura, Sim. foi nosso grande sucesso. E a partir daí, nós ficamos 5 anos no Caviar, e a partir daí, a cada ano, Paulo Diógenes e Ciro Santos montavam um espetáculo novo. E vocês que criavam, eram os dois que criavam? Nós Tinha... criavam. Eu comecei sem falar nada, eu entrava mudo, saía calado, fazia só performance. Eu fazia performance de personagens, eu fazia Laísa Minelli, Clara Nunes, eu personificava. Eu estava chegando aqui no Ceará, eu lembro. Eu personificava essas personagens, Evita Peron, enfim, eu fazia tudo com troca de maquiagem, com troca de roupa. Era incrível. Mas chegou uma hora que o Paulo falou assim, agora tu vai ter que falar. Tu vai ter que fazer agora o humor também. Eu falei, pá, vai ter que fazer. E aí começou a me dar as dicas e me jogou mesmo, plateia. Até hoje eu não lembro, o primeiro dia que ele me jogou foi no Teatro José de Alencar. Vai pra plateia. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu lembrei que eu trabalhei com vedetes de teatro revista. E o que elas faziam? Elas faziam plateia. Quando a cortina fechava, a troca de cenário, elas desciam. E aí eu comecei a inventar coisas, aí comecei a fazer coisas e Deus foi me dando palavras, foi me dando texto e a coisa começou a funcionar. Foi aí que começou o Ciro Santos fazer humor. Humor. E qual que é a diferença, qual o diferencial do humor cearense para o resto do mundo? O que tem nessa terra? O que é isso? Essa terra parece que plantaram o riso. Algumas dentaduras devem estar plantadas aqui, sabe, rindo assim da terra. Porque é uma terra que é já moleque, o povo é moleque por si. Todo mundo faz essa pergunta, né? Nós temos bons humoristas no resto do Brasil inteiro. Sim. Porém, aqui a realidade é diferente, porque... É o dia a dia, né? Dia a dia. Tem casa aqui que trabalha de segunda a segunda. Né? Eu trabalhava de quarta a domingo. Eu optei há pouco tempo, tirei quarta, tirei domingo, para eu ter pelo menos meu domingo, para ir à praia, para ficar em casa. Subir a serra, né, Ciro? Subir a serra. Mas você vê que não tem dado para subir mais, porque agora eu estou praticamente fixo na Lupus, que é sexta e sábado. Aí vai quinta, Chico do Caranguejo, sexta e sábado Lupus. Mas eu estou precisando. E a gente vai logo em breve. Logo. Ontem, inclusive, nós falamos sobre isso. No dia que nós fomos sair, nós falamos sobre isso.
Então, essa terra é gostosa, essa terra é... A pessoa tira da desgraça a graça. Conseguimos fazer isso, entendeu? Eu não tenho uma linguagem muito regional. Eu optei por ter uma linguagem mais universal, porque logo em seguida eu fui chamado a fazer Trapalhões, depois fiz Criança Esperança e fui fazer navios. A diretora de cruzeiro estava no Chico do Caranguejo e falou assim, cara, tem que levar esse cara para o navio. E quando eu comecei a fazer navio, a minha primeira experiência foi Aruba. Eu fui para Aruba de avião e voltei de Aruba para cá de navio. E já foi um sucesso. E dali já não me largaram mais. Eu comecei a ser guest star. Eu subia para fazer um roteiro de 7 dias, que era a costa brasileira, ou uma travessia Brasil-Europa, que eram 12 dias. E aí eu ia de navio, voltava de avião, ou ia de navio, voltava de navio. E eu precisei de uma linguagem universal, que não fosse regional, tipo Ocicleia, Meirinha, Raimundinha. E aí eu criei o meu texto, minha forma de ser, você sabe que eu não conto piadas. Meu trabalho hoje em dia, ele tem mágicas, ele tem humor com interatividade da plateia, ele tem um pouquinho de cada coisa, música, brilho. É mais do que interatividade. Ele faz... você não faz bullying, mas você mexe, né? Exatamente. Bullying a gente não pode fazer mais, e muito pelo contrário. Dessa linguagem nova para cá, a gente tem que tomar o triplo do cuidado. Né? A turma nova às vezes se esquece. Eu sempre digo, gente, números de plateia não é fácil. Fazer números de plateia é muito difícil. Mas como é que faz? Como é que faz um curso? Não tem curso. É o dia a dia que vai te ensinando. Hoje eu me sinto muito melhor do que 10 anos atrás. Hoje eu saio de cena... Eu sempre saí de cena feliz, enfim, tudo que eu fiz na minha vida. Mas hoje, quando eu digo hoje, de um tempo para cá, eu saio de cena suado, molhado, mas feliz. A gente teve um caso esse fim de semana agora, aliás, 2 casos muito interessantes. Teve um cara que entrou no camarim, mas ele já entrou assim, por favor, me deu... não, por favor. Após o show. Após o show. Que show foi esse? E entrou chorando, emocionado. Olha aí, gente. Entrou chorando, emocionado e falando um monte de coisa. Depois deu um depoimento lindo. Se você quiser, até posso lhe passar esse depoimento para você botar dentro do podcast. Lindo, falando... tanta coisa bonita que eu nem lembro. E aí isso foi numa sexta, na Lupus. Na quinta, eu tinha brincado com um alemão. E nesse grupo do alemão tinham vários brasileiros, e um deles entrou no palco, no camarim também, e falou assim, vamos aqui para tirar foto, o alemão que você brincou. Eu falei, que maravilha, vem cá. Mas uma coisa, você é um amor, você é um querido. Posso te pedir uma coisa? Eu falei, claro, me dê um abraço. Trocar energia de chácara. Isso aí foi uma coisa assim que é melhor do que o cachê. Claro que eu quero receber o cachê. Sim. Mas... São coisas diferentes, mas se complementam. Esse final de semana foi muito incrível. E a gente pegou um dia também bem difícil de plateia. E eu entrei em cena dizendo assim, meu Deus do céu, Deus me dê forças. E eu virei a plateia, botei a plateia toda gritando e aplaudindo. Então, assim, eu me sinto muito feliz, sabe? Isso é minha energia, isso é meu combustível diário, é fazer o que eu faço. Gente, eu tenho um privilégio de conviver um pouquinho com o Ciro. Cirano, né? O Ciro Santos. E assim, é o dia dele, é o dia a dia do Ciro. Você é feliz no dia a dia, lá na sua casa, nas suas panelas. Gente, já cozinhou pra mim. Exatamente. Eu cozinhei, também cozinho. Sou feliz. Mas todo mundo pergunta, a vida deve ser muito boa, a vida de humorista. Não. A vida de humorista... Todo mundo. Tem dia que a gente está péssimo. Tem dia que eu não quero levantar o quarto. Tem dia que eu estou ruim. Por que acontece? Teve um dia, vou falar para vocês que eu não escondo nada, ela sabe que no meu programa eu falo tudo. Eu chorei o dia inteiro. Aí o Lucas entrava no quarto, o Milton entrava no quarto. O que você tem? Eu não sei. Eu só queria ficar deitado chorando. Não descobri. Claro, fiz terapia depois, enfim, conversei sobre isso, mas nem descobrimos o motivo. Porque às vezes o choro é cura também, gente. É cura, exatamente. Então, assim, tem dia que você não tá legal, tem dia que... Agora, eu não tenho mau humor. Mau humor eu não tenho. Tá. É raríssimo ter uma... Pode estar um pouquinho triste, um pouquinho down, a energia mais baixa. Com situações que acontecem, financeira com todo mundo, enfim. Mas, assim, mau humor eu não tenho. Mas o que precisa uma pessoa fazer para mexer nos seus brilhos?
Cara, eu não sei, sabe? Porque eu sou tão besta. Eu sou tão besta. Porque a gente fala mal de mim às vezes e eu ainda chamo pra trabalhar. Então eu não sei, cara. Bom, eu diria abestado, porque no Ceará não é besta, é abestado. Abestado. Mas assim, eu tenho melhorado isso. Eu tenho... tem que aprender a ter um filtro Um maior, filtro, né? O meu assessor, o Milton, ele sempre fala, você precisa deixar um pouco de ser tão bom. Não é que você vai ser ruim, mas assim, a tua bondade vai além. Você é muito bonzinho. Então, vamos fazer dentro do parâmetro normal? Poxa, por que chamar alguém para trabalhar se alguém está falando mal? Agora, tem outra coisa. Eu sempre digo isso e todos os meus amigos que convivem comigo, que sabem do meu trabalho, que conhecem a minha forma, eles dizem, Ciro, se alguém fala de você, é por inveja. Pois é, tem isso, né, Ciro? Tem isso. Só fala por inveja. Entendeu? Vamos trocar os copos aqui. Vamos trocar esse Troca copo. os Merci copos. beaucoup, monsieur René. Vamos E me trocar. diz aqui, quando foi que surgiu Virgínia Del Fogo? Porque eu não sei se você sabe, mas até o chat GPT. Quem eu coloco lá? Eu quero saber. Eu vou te dizer. Por favor. Mas foi tão fofo que ele falou de você. Não, eu quero saber, gente. Os casos de GPT falando de mim. E trouxe Virgínia, porque antes eu coloquei lá assim, você sabe quem é? Porque é meu amigo meu, tal, não sei o quê. Que eu converso com ele assim como se fosse uma pessoa, tá? Sério? Sério, dei nome pra ele. Eu quero entrar nessa também, por favor. Porque E só aí faço ele no máximo trouxe- fazer uma figurinha. E ele trouxe a Virgínia, trouxe Bacana. você e a Virgínia. Quando foi que Virgínia surgiu na sua Virgínia vida? surgiu no espetáculo na Repimboca da Parafuseta, que era um espetáculo também montado com o Paulo. E eu tinha que ter um nome de personagem, porque a gente sempre usou Paulo, Jorge e Ciro Santos. Paulo fazia Raimundinha e eu fazia várias mulheres. N personagens. E aí, na Repimboca da Parafuseta, tinha que ter um nome. E eu falei, peraí, vamos criar... Aí o cara estava escrevendo o roteiro, eu falei, vou criar uma situação. O teu pai era fã da Virginia Lani e a sua mãe era fã da Virgínia Del Fuego, ou da Luz Del Fuego. Vai ficar Virgínia Del Fuego. Eu falei, tá, eu gostei. Quem Porque fez isso? o redator do espetáculo. Ancestralidade. Ele foi buscar a bênção dos pais. Exatamente. Nossa, que gênio esse homem. Foi uma loucura, porque a Virginia Lani era uma grande vedete, né? Bastante, fez muitos filmes. E a Luz Del Fuego foi uma louca, naturalista, que queria andar com os peitos de fora e que acabou morando na Ilha do Sol, onde ela trabalhava com 2 jiboias, né? Você sabe? A Luz Del Fuego trabalhava com 2 cobras enroladas e era o grande sucesso dela por estar seminua. E com aquelas naquela época, cobras. com as cobras, porque naquela época, nossa, fazer topless era uma loucura. E aí ficou Virgínia Del Fuego. Por isso que ela é louca. E já tem quantos anos de Virgínia? Isso já tem 20, acho que uns 25 anos. Gente, e literalmente, a Virgínia é uma mulher assim, como é que eu posso dizer? Assim, como eu sou assim, espaçosa, sabe? Os armários, vou pegando todos os espaços. Aí meu esposo disse, olha, esse armário é meu, nem que ele fique vazio, mas você não vai pôr nada. E eu, quando entrei na casa do Ciro, eu falei assim, vem cá, Virgínia, dá espaço pra você aqui, Ciro? Porque é Tem um muita quarto dela. coisa, né? Tem um quarto só pra ela, né? É. Porque é muita coisa. Não dá pra botar junto comigo, não. E Ciro, me conta aqui, assim, sobre a Virgínia, um pouquinho mais sobre ela. Ela tem amadurecido junto com você? Como é, assim, Sim, né? tipo da idade. Eu nunca dei idade pra Virgínia. Tá. Né? Automaticamente ela vai ter que amadurecer, porque a pele vai amadurecendo, mas é tão engraçado, gente, eu contando. Mas quando você se veste de Virgínia, você Exato. fica mais novo. Não, mas é engraçado quando eu me vejo. Tem dia que eu me vejo de Virgínia e falo assim: hoje eu tô, caramba, a Virgínia hoje tá incrível. Mas tem dia que eu falo assim: ih, tá tão feia. Essa semana eu falei: tu tá feia, viu? Eu falei: tu tá feia. Mas assim, agora a questão da idade dela, eu juro por Deus, eu não sei quantos anos tem, porque o que ela faz, eu não faço. Eu não faço. Eu não tenho coragem de fazer o que ela faz, de falar o que ela fala. Eu não posso e não tenho essa coragem. É claro que ela sofre com algumas coisas que o Ciro sofre, tipo, eu tenho uma hernia de disco, tive um problema seríssimo na época de não poder usar o salto, então ela sofreu de não usar o salto.
Hoje em dia, não está doendo a minha hérnia, mas a hérnia fica aqui, tu sabe, né? Por baixo do seu pé, a hérnia fica aqui. Porém, eu estou reparando que o pé esquerdo, que é o local da hérnia, o sapato está entrando um pouco. Eu estou com uma certa dificuldade de andar de Palmilha salto. não resolve? Não sei, vou voltar a fazer Procurar um fisioterapia. profissional. Voltar a fazer fisioterapia, que ele está voltando a fazer como andar, tá? Para poder ter fixação. Porque na época, eu não conseguia nem ficar com o pé assim. Eu caía. Então, isso pode estar voltando, assim, não quero que volte a dor, mas ela acaba sofrendo algumas coisas que meu corpo. Eu acho que a Virgínia vai ter um tempo hábil, eu não sei se ela vai ser uma Dercy Gonçalves, de ficar em cena até a hora de eu ir embora. Pode Mas ser. eu tenho outros uma personagens possibilidade. também, como a Margot, que a Margot também não tem idade, e ela usa óculos fundo de garrafa, tem dentadura, então, para ela ter rugas ou não ter rugas, não tem problema nenhum. Né? Mas... Cara, eu não penso nisso, não. Às vezes eu penso, às vezes eu não penso. Eu falo assim, meu Deus, que será que eu vou aguentar? Mas se eu tô com 63, tô aguentando ainda e tô dando nos coros, eu acho que dá. E outra coisa, ela fica muito abusada, fica mais velha. Aí põe mini saia, põe maiô. Quer saber, não? Tá nem aí. Tá nem aí. É verdade. E quais são os projetos atuais que você está em plena execução? A gente está em plena execução de um projeto chamado Divinamente Pecadoras, que é um espetáculo para teatro, um espetáculo mais 18, onde vai ser um espetáculo onde não vai poder entrar criança. Divinamente Pecadoras. Divinamente então Pecadoras. Tem outros atores. São mais 2 atores, é a Aurineide Camurupim e a Marinalva. É um espetáculo que a gente já está em processo se só de criação. pode ser adulto, no bom cearense, optaria. Exatamente. Porque é na linha vamos dizer, do proibidão que o Titela faz, que só pode mais 18, porque aí o negócio pega. Vai quem gosta de realmente ouvir sacanagem. Porque a gente está fazendo... E mexe com o público também? Também tem umas é meio que caixa fechada o espetáculo, tá? Tem palco. Mas também tem umas cenas, quando elas abrem o espetáculo, que elas... Por que Divinamente Pecadoras? Porque elas se encontram num convento. Que elas estão todas no convento, cada uma fugiu para o Mas convento. vestidas de hábito? Vestidas de hábito. Tá. Porque elas fogem... Eita, a igreja não bateu em cima assim, não vai né? bater porque não tem que bater, não. Porque não tem nada demais. Mudança de hábito, a Whoopi Gold foi para o convento. E era uma cantora de boate. Quando elas vão para o convento, que elas fogem, cada uma foge por algum motivo para ir para esse convento, tem uma interatividadezinha bem engraçada no começo do espetáculo, mas depois elas E tá em cartaz aonde? Não, estamos em processo de criação. Entrou em cartaz aí. Já estamos Mas esse ano? Esse ano, se Deus quiser. Estamos ainda já na fase do texto, já temos uma música preparada, estamos organizando o texto, porque cada uma depois, quando está de personagem, porque assim... E os 3 atores, todos são homens? Todos são homens. Tá. A irmã Neide, que é a Aurineide, a irmã Nalva, que é a Marinalva, e a irmã Del Fuego, que é a Virgínia. Então, quando elas saem do convento, elas vão contar suas aventuras e desventuras para o público. E aí é o solo de cada uma. E cada uma fala de uma coisa. Por exemplo, no meu texto eu vou falar sobre os perigos, as aventuras e as graças dos aplicativos de pegação, os aplicativos de paquera, os aplicativos de namoro. Bem atual. Esse é o meu... Bem atual. Esse é o meu texto, né? E aí cada uma tem uma coisa. Eu não vou falar tudo para não quebrar, mas prepare-se que está chegando aí Divinamente Pecadoras. E me diga uma coisa, assim, eu também observo que você, durante esses anos todos, cuidou da saúde, né? Porque... Eu tento, né? Às vezes eu saio um pouco... Mas tá aí, firme e forte, né? Sim. Faço os exames todos anuais, eu fiz sim. Tem um cuidado com o sono, não tem? Mais ou menos. Mas tenha, viu? Tem que ter. Pela memória. Exatamente. Importante. Eu fiz meus exames todos em janeiro, acho que janeiro desse ano. Deu tudo direitinho, só deu um pouquinho a mais a gordura que acaba sendo normal, todo mundo tem, né? E deu uma esofagite, que eu tô cuidando, tô tomando remédio. Aí o que acontece com a esofagite? Misturando tudo nesse assunto, mas é outro podcast que a gente pode falar tudo. A esofagite, por exemplo, pede, não coma molho vermelho. Então, quando eu vou fazer um molho vermelho de massa, eu tenho que tirar a acidez do tomate. E eu adoro massa. Massa eu tenho que evitar. Cerveja, eu sou um cervejeiro danado, eu tenho que evitar. Mas a massa não pode ser de arroz? Pode ser a massa integral. Integral eu compro. De arroz, não de pode? De arroz pode, mas eu compro... Porque eu só posso de arroz. Eu como a integral também, que não tem problema nenhum. Aí eu faço um molho
pesto com manjericão, eu faço um molho branco. Mas chega uma sexta-feira, por exemplo, na Lúpus, eu como molho vermelho. Eu estou louco para acabar esse remédio, fazer o exame para saber se melhorou, se saiu, se não saiu. Bacana. Mas a única coisa que acontece comigo, que é ruim, é o refluxo, né, da esofagite, pode me dar problema na voz, ficar rouco. Então, além do cansaço vocal da semana, a esofagite pode causar isso. Então, eu estou cuidando. E o programa de TV, como é que tá? Deu um TV, tempo, continua? Não, continua, está entrando no 4º ano. Caramba. A gente está com um recorde muito bacana. Nós estamos entrando em 230 mil residências por episódio. Caramba! É o que? É semanal, mensal? Sábado, todo sábado. Todo sábado, semanal. Horas. Era meia hora naquela época que você fez. Lembra que a gente fez? Lembro, eu estreiei, tá, gente? Estreou e fez 2 programas, porque era meia hora. Agora me deram 1 hora de programa. Eu estou sem patrocínio, eu estou bancando meu programa. Gente, patrocinadores aqui, ó, Ciro Santos. Estou precisando de patrocínio, porque eu estou bancando e está difícil, que eu estou tirando do salto alto da Virgínia e dá do cabelo dela. E não é salto alto com hérnia de disco, tá? E não é justo tirar do dinheiro. O equilíbrio de dar e receber. A ser a César o que é de César. Se eu faço o programa, tem que ser tirado do programa. Do programa. Então, o teu programa está super bem. Eu amo. Que é na TV Cultura. TV Cultura. Tá. Todo sábado às 19 horas. Sábado às 19 horas. E bati um recorde agora, que isso vai virar um documentário. Eu fui considerado o único ator do Brasil, o único espetáculo do Brasil que está há 27 anos no mesmo palco, sem interrupção. Chico Chico do Caranguejo. Todas as quintas-feiras. O único no Brasil. Não tem no Brasil nenhum ator, nenhum espetáculo que esteja tanto tempo em cartaz como o meu. Caramba. Então faça sol, faça chuva. Aconteça o que você tá lá. E isso vai dar um documentário chamado Do Século Passado à Praia do Futuro. Uau! Do século passado à Praia do Futuro. De quem foi essa sacada? Milton Webo, meu assessor e sócio. Caraca, está bem assessorado. Por favor, filma novamente. Filma aí, por gentileza, produção. Que eu vou falar novamente e vou perguntar. Porque aqui aceita aqui. Mata a cobra e mostra o pau. Então. Primeiro essa maravilha aqui. Você ficou bom, não ficou? O riso como remédio. Mas é remédio. É remédio, é cura. Agora que eu estava lhe falando desse recorde, né, nacional, esse nome é fantástico. Aí você pode fazer, porque você perguntou, que é o nome do documentário. Do século passado à Praia do Futuro. A Praia do Futuro, que são esses 25 anos. 27. 27, quase 30. Todas as quinta-feiras, você ali no Chico do Caranguejo. Esse documentário, esse nome, maravilhoso. Muito bom. Só podia ser de quem? De quem? De quem? Meu assessor e sócio, Milton Webo, que tem criado coisas incríveis. Aliás, eu chamo ele de Mário Superiora, porque eu sou... A CS Produções vem antes, o Webo entrou na sequência, e hoje eu já falei assim, vamos colocar o Webo CS. Não por ele ser mais jovem, mas é porque eu acho que ficou bonitinho o Webo CS, mas ele está muito esperto, ele está com muita expertise em várias coisas. Então, assim, naquela veia, né? Veia boa de criar, de fazer, de se emocionar, sabe? E eu amo as coisas que ele faz e eu obedeço. E é muito legal. Eu vou dizer assim, isso é humildade. Você é o dono da empresa? Sim, eu sou o dono da empresa, mas ele agora também é dono da empresa. Então eu obedeço. Que ele não, e se ele está contratado, mesmo que não fosse o dono, para pensar, para ser a parte criativa, qual o problema de se obedecer? Exatamente, eu tenho que obedecer mesmo. Eu adoro mandar. Mas eu sei obedecer. Exatamente. É bom demais. É bom demais. É ótimo, é ótimo, é ótimo. Então a gente está cheio de projetos novos. Esse ano vai ser um ano, já está sendo um ano muito iluminado e vai ser mais ainda. Que bacana. Gente. E por isso que rir é o melhor remédio. Por isso que a saúde emocional fica bem. Gente, saia de casa, vá ver humor, vá ver um filme, vá se divertir. Vai pra beira-mar, vai rir do povo. Vai rir do povo, vai ver uma coisa engraçada, porque faz parte. Como eu contei esse caso dessa pessoa que entrou chorando, e tem vários outros casos. Meu marido não queria sair de casa, olha, eu trouxe obrigado ele pro show. Ele começou sisudo, começou a rir, e depois me agradeceu. Poxa, que bom que eu vim pra cá. Tá aqui, olha ó, do lado, aí vai me dar um abraço. Gente, isso pra mim é tanta felicidade. É bom demais. E... eu não sei se você viu lá na minha rede social, quando teve aquele caso lá da moça do avião, aí eu achei ela assim, da postura de muita elegância. Aí eu coloquei na elegância emocional, que vai além da inteligência emocional.
A elegância, quando você já absorve, que aí você já tem toda a inteligência do mundo, pode cair o mundo e você tá ali no salto. Só que na sequência, Ciro, eu vi um vídeo de uma cearense, nem sei se ela é profissional do humor, lá na Fortaleza Ordinária. Sim. Mas uma menina fantástica. Quando acabar aqui, eu quero ver se você conhece aquela atriz ou aquela moça. Produção, coloca aí, pelo amor de Deus, pra gente já ver. E aí eu fiz um outro vídeo lá, tá lá no Instagram, sobre esse humor cearense, esse humor emocional. E natural. E natural, porque assim, do jeito. Ela reproduz a cena como se fosse com ela. Como é? O quê? Esse menino é lento, não sei o quê. Será que é Dina Moraes? Ela falou assim: que é a janela? Vai por fora, dê a volta. Eu quero ver, porque pode ser a Dina Moraes, pode ser a Morgana, que a gente tem várias influências muito boas. E aí eu falei assim, nossa, mas isso é muito original. Não, mas tu sabia que tem muita gente que não é humorista de palco, mas é humorista de... Nato? Não, sim, humorista nato, humorista de mesa. Porque assim, a gente tem humorista de mesa que é aquele cara engraçado, que na mesa faz todo mundo rir, agora coloca no palco, não funciona. Engraçado isso, né? É bem engraçado. Quando eu lancei meu livro, a minha irmã é muito boa, assim, de gramática, redigir e tal. E aí eu falei assim, corrige aí pra mim, faz a correção. Tinha outras pessoas corrigindo, mas é bom ter mais de um, né? E aí ela corrigiu, eu falei assim, nossa, Ná, eu entendo tanto da gramática, da língua portuguesa, mas eu jamais escreveria o que você escreve. Sim, cada uma no sua vibe. Engraçado isso, né? E eu sempre preciso de alguém ali passar o pente fino na correção, né? A mesma coisa eu, por exemplo, hoje, a gente estava fazendo, ontem à noite, estava fazendo a letra de uma música, eu tinha que botar um prompt dizendo quem eu era, quem a Virgínia era, não sei o quê. Aí hoje eu passei por Aquela Milton. Que você me mostrou no início? Foi, exatamente. Gente! Aí eu mostrei pro Milton, aí o Milton falou assim, já amei essa música, já quero ela agora aqui na minha mesa, que eu já estou viajando nela. Cara, então assim, é muito legal a gente fazer as coisas que a gente gosta, né? Com amor, que tudo funciona. E cada um, por exemplo, o Milton jamais subiria em cena. Mas ele consegue me dirigir, consegue montar um clipe, consegue montar um edital, porque isso tá na vibe dele, de criação, mas não de execução. Entendi. Eu consigo executar. Ele não consegue. Então, assim, Ciro Santos, é muito mais do que humorista. É muito mais do que um ator. É muito mais que um dançarino, um compositor. É um artista. Eu não me considero humorista, eu digo para todo mundo. Muita gente fala assim, você é um one-man show. Eu acho que é por aí, um one-man show. Que eu posso fazer de tudo. Eu posso fazer homem, mulher, velha, eu posso fazer mágicas. Então, assim, dentro desse espetáculo, eu quero mais e mais encantar a plateia. Porque eu acho que quem vai ver humor gosta de ver coisa bonita. Então se encantam com os figurinos, se encantam com os sapatos e ficam abismados com as mágicas e se encantam com a transformação né, da personagem no Ciro no final, que eu jamais vou tirar. Que, inclusive, essa música eu fiz para uma transformação. Essa música é uma música que fala que os cílios caem, que o rímel borra, que o sapato está no chão, que é para uma transformação, porque eu tenho 3 transformações já que eu uso, mas eu quero nova, porque está na hora de inovar, já está na hora de trocar. Tá, e assim, quinta-feira, Chico do Caranguejo, à noite e tal, tem criança. O pessoal vem de férias, leva as crianças. Sim. E você navega tranquilamente, né? Uma elegância. Por conta da minha experiência de navio, né, que tinha que ter muito cuidado com palavrão, com essas coisas. Porque várias culturas. Várias culturas. Temos de... tudo no contratinho, assim, né? Senão você leva um warning. Então, assim, de 8 a 80, mas eu consigo hoje falar um palavrão. Eu sempre digo que eu consigo fazer muito Tata Werneck. De falar uma coisa, o pessoal ri, eu já passo para outro assunto. Então, esse assunto, a criança nem pegou direito e ela já está vendo outra coisa. Entendi. Eu consigo ter essa coisa rápida, sabe? E eu gosto disso. E, tipo, eu criei um bordãozinho também que eu digo assim, gente, para de rir. Quando a gente para de rir, mais o povo ri. Mais o povo ri. E isso é uma forma de tirar, quando você fala
alguma coisa meio que pesada, aí o povo ri, aí você já passa pro... Para de rir, gente, isso é uma coisa séria. Então, quando você fala que isso é uma coisa séria, o pessoal se acaba. Então, são coisinhas que eu fui aprendendo com o tempo, que eu uso diariamente nos shows, porque o show é uma incógnita, nunca eu sei o que vai acontecer, porém, nós temos um esqueleto. Nós temos um roteiro. O Danilo sabe a roupa que vai ter que colocar ali, o pano que vai ter que colocar, a mágica que vai ter que colocar. Faz parte do roteiro. Mas o que vai acontecer naquele meio... O como, né? A forma. Quem sabe? Tipo, esse dia que eu lhe contei que eu subi, assim, apertadinho, sabe, gente? Porque eu não sabia o que eu ia pegar, porque a plateia não ria. Tava Não sisuda. ria do humorista anterior, e eu desesperado. Então, eu subi e fui, e fui criando, e aí você, além dos básicos, e aparecem coisas novas, porque de acordo com cada pessoa tem uma resposta. Né? Eu digo que Deus me dá essas respostas engraçadas. E com toda aquela luz ali no palco, mas dá para você olhar ali e ver quem está mais atento, quem que você pode... É isso meu segredo. Pensar. É isso meu segredo. Você já bateu na tecla certa. Assim que eu entro em cena, eu já observo tudo e vejo quem está mais aberto a brincadeiras, mais proporcional a sorrir, que foi para se divertir realmente. Primeira coisa que eu faço. Segunda coisa que eu aprendi com uma diretora de teatro do Rio de Janeiro. Nunca olhe só para frente da plateia. Olhe lá para trás. Porque se você olhar para trás, a pessoa vai se sentir agraciada e você vai conseguir pegar todo o público na sua mão e assim você vai ter toda a plateia te olhando. E é assim que eu faço. Eu trabalho para cá, mas eu trabalho olhando lá atrás também. Hoje em dia, parece que a minha visão tem superpoderes. Águia? Águia? Eu consigo saber tudo o que está acontecendo. Eu estou falando com alguém aqui, eu estou fazendo uma cena aqui. Alguém passa lá e eu digo, ei, fulano. É impressionante. Tudo. É impressionante. Isso é impressionante. Então, tem que entender de pessoas, né? Sim, um pouquinho, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa nova linguagem, principalmente. É esse que teve essa grande mudança. Essa nova linguagem, fala um pouco disso. Você já falou aqui umas 3 vezes. A nova linguagem é tipo, você tem que tomar cuidado com etnia, você tem que tomar cuidado com doenças físicas, tem que cuidar uma série de coisas. Pode chamar gorda? Gorda você pode falar. O que não pode? Inclusive, ontem eu fiquei sabendo que você pode falar gorda mesmo. Não é pejorativo. Não. Porque ontem, inclusive, a pessoa que estava conversando, ela tinha ido a um evento, era um desfile de plus size. E ela descobriu que podia falar gorda, que não era homofobia. Mas, tipo, você fica na dúvida, posso falar negro ou preto? Né? Você sabe? Você pode falar negro ou preto? Olha, o meu apelido, eu sou mais pretinha lá de casa, né? Mas você não é nem negra nem preta. Diz aí, preto ou negro? Fala aí, produção. E aí, meu apelido é nega lá em casa. Não, nega é assim de vida. Hoje, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu uma vez falei em cena, aí tô com uma inveja negra, gente. Inveja preta, né? Eita, peraí. Aí passou, algumas pessoas riram, aí no final o Milton falou assim, tem inveja branca? Por que tem inveja preta? Assim, parece que no inconsciente coletivo a preta é má exatamente. E a branca é boa. E isso é feio. Então, isso não tem. Tem inveja. Entendeu? Então, ela não tem cor, né? Não tem cor. É uma série de coisinhas pequenininhas que você tem que tomar cuidado. Mas é importante isso. Isso é saúde mental. Eu acho que, assim, tipo, eu nunca tive problema em constranger ninguém. Eu não gosto de constranger. Se eu vou para a plateia, agora a Virginia do Camarão fala assim, levanta, fala comigo. Aí a pessoa chocar pode, constranger não. Tem uma diferença. Chocar é bom. Chocar é legal de uma forma engraçada. Aí a pessoa vai, levanta, fala com a Virginia, eu brinco, tal. Agora, se a pessoa fala assim, não quero, não. Eu já não insisto. Eu já passo, tá bom, aí eu faço uma brincadeira. Ou eu sento no colo, não tem problema, eu sento. Aí, entendeu? Eu faço uma brincadeira, dá uma quebrada. Tiro uma gracinha, mas já vou para outra pessoa. Agora, acho que não pode constranger. Não, aí não. Já é doença. Mas já aconteceu de alguém da plateia tentar lhe constranger? Possivelmente. Não, tentar me constranger, já teve um bêbado uma vez que começou a falar besteira, começou a falar não sei o quê. O que foi? Peraí, deixa eu lembrar, gente. Foi uma coisa tipo assim, viado, não sei o quê, alguma coisa assim. Aí eu só parei e falei assim,
Ô, meu amor, por que você está fazendo show de graça? Ninguém tá nem rindo. Eu tô fazendo aqui, mas eu tô ganhando com isso. E o povo tá se E outra coisa, divertindo. viado corre no mato, entendeu? Aí o segredo é fazer com que a plateia se volte contra a pessoa. Só isso. Você vê que você está bebendo demais, você quer ver o show, se não quiser, pode sair. Aí todo mundo. É isso. Você não pode se jogar contra a pessoa. Você fala de uma forma diferente, mas faça com que a plateia se jogue contra a pessoa. Isso eu aprendi com Elimar Santos, no Rio de Janeiro, cantando na Taberna da Ilha, antes dele ser Elimar Santos, de alugar o canecão, de vender as coisas todas dele. Tu sabe da história de Elimar Santos, né? Antes dele vender Não sei não, conta aí. Elimar Santos cantou? Sim, não, eu sei, não, a história. Você. É, não, Aqui. sim. Elimar vendeu tudo. Eu era amigo do Elimar porque ele frequentava a Suam, onde eu fazia a faculdade. E ele adorava teatro. Você fez o quê? Dificuldade? Contabilidade. Tá, por isso o banco. Contábeis. Tá. E aí... Ele vendeu tudo. O Elimar sempre ia lá, a gente ficou amigo, e eu ia para os shows, ele fazia show em Casa Noturna, Taberna da Ilha. E aí, simplesmente, um dia ele se mudou. Canecão era uma grande casa, onde se apresentavam nomes como Chico Buarque, Maria Bethânia. Ele falou, eu quero trabalhar aqui. Como é que eu vou fazer? Ele era um homem da noite. Entendeu? Como eu era no Rio de Janeiro, um homem da noite, fazia boate. Ele vendeu carro, ele vendeu apartamento, ele vendeu tudo, alugou o canecão e alugou o canecão com o dinheiro dele e começou a vender os ingressos em todas as caras de show, gente. É apostar em si. O Elimar sempre foi muito meio nem Mato Grosso, meio exótico. Ele, a segunda parte do show, ele entrava com calças apertadíssimas, calças transparentes e chamava muita atenção, entendeu? E ele misturava no show dele música, piada, sempre cantou muito bem, sempre dançou muito bem. E aí o público, fã dele, começou a comprar os ingressos. Eu sei que antes dele estrear, ele já estava com a casa lotada. E aí, depois da casa lotada, estratégia. Ele foi notícia em todos os jornais, ele foi notícia em Jô Soares, foi notícia em tudo, porque cantor de noite vende tudo e aluga o canecão com dinheiro próprio. E aí ele lotou tudo, pagou tudo, depois voltou, e aí estourou, fez sucesso. Então, Ciro Santos tem prêmios, tem reconhecimento, tem uma história. Eu posso dizer que já está imortal. Não sei, pelo menos o nome está imortalizado. Está imortalizado. Às vezes não cai muito essa ficha, não. O Milton fica dizendo, você é o Ciro Santos, você tem uma marca, você tem um nome aqui dentro do Ceará. Às vezes não cai muito essa ficha quando alguém para na rua. Ceará não, Brasil. Brasil, eu sou do Tocantins e as pessoas sabem quem é Ciro Santos. Conta do Chico do Caranguejo, isso, viu? Vem gente do Brasil inteiro. E aí o pessoal fala, deixa eu tirar uma foto e tal, não sei o quê. E eu ainda fico assim, ai meu Deus do céu, engraçado a pessoa que vai tirar foto comigo, né? Mas é porque realmente, né, as pessoas acham que artista, todo mundo é igual. Mas eu sou artista realmente e tenho um nome realmente. Mas o Ciro recebe esse diferencial amoroso que o artista tem esse privilégio. Porque cai nisso aqui, ó, a saúde mental, a transformar, entende? Porque você vê que uma outra profissão que também é privilegiada, que as pessoas tratam com um zelo, é o médico. Né? Uma vez, uma cliente chegou e falou assim, Nayara, como terapeuta, me procurou como terapeuta, ela queria entender por que ela estava tão feliz, que a felicidade era tão grande que ela estava constrangida. O marido tem 4 filhos, e 3 filhos, os 3 mais velhos, tudo engenheiro. Marido e os 3 filhos, tudo engenheiro, e trabalha no ramo e tal. E o mais novo quebrou o padrão e foi ser médico. E ela disse assim, eu sempre fui tão feliz com minha família de engenheiros, mas, Nayara, é tão grande a minha felicidade porque meu caçula é médico que eu não estou entendendo, estou me sentindo constrangida, culpada. E ela queria entender aquilo. Aí eu virei para ela e falei assim, querida, trabalha com a vida. É natural que tenha aí um privilégio a mais essa profissão. E a mesma coisa é a arte. Trabalha com a saúde mental das pessoas. Qual que é o preço disso, gente? Exatamente. Então, recebe esse diferencial.
Você não sabe que você é igual a todo mundo? Sim, mas você tem que saber. Eu recebo da forma assim, eu não nego nada a ninguém, eu não nego uma Isso é foto, verdade, nego um abraço, gente. nada. Eu adoro. Só que eu fico, na minha cabeça fica assim, gente, engraçado como as pessoas querem tirar foto comigo, entendeu? Mas eu recebo, isso aí, eu sou muito simpático, eu falo com todo mundo. Eu chego numa televisão, eu chego no canto, eu falo, a pessoa tá limpando o chão, sempre no café, mesma coisa. Anteontem eu fui pra uma reunião. Anteontem não, hoje é segunda, né? Sexta-feira. Fui para uma reunião e quando eu cheguei nessa reunião, foi numa secretaria aqui, e a menina da recepção, eu falei, pronto, tirou a foto, mas a foto aqui é para cá, para eu entrar ou para você? Primeiro era aqui, mas é claro que eu quero tirar foto com você. Aí a gente foi, tirou foto e tal. Então é muito bacana, porque eu acho que isso, se não tivesse isso, não tinha reconhecimento. Aí, né, não seria ninguém, não é verdade? E Ciro, e o que você quer deixar nessa imortalidade que já está Eu imortal? quero deixar mais água. Mais água com... Como é que esse francês esse já francês sabe? maravilhoso. Merci, monsieur. É o nosso... Vamos brindar, vamos brindar. Vamos brindar. Nós temos um produtor francês, tá vendo? O menino veio da França para poder dar água pra gente. Como é que você quer deixar assim... Sem nenhuma pretensão, sem... eu vou estrategicamente... Agora, para cortar aqui, eu falei do francês, né? Vou cortar aqui o podcast. O René não foi meu entrevistado ainda, né? Não, você ainda não entrevistou A gente ele. Você vai mandar uma pauta para mim, porque o René, ele é um espiritualista. O René, olha, eu me metendo... Eu sou doido, realmente. Eu me meto no podcast da mulher. Ele é incrível, querido. Ele é incrível. Você me deu esse espaço quando eu fui no seu. Tá? Ele é incrível e ele tem coisas incríveis para mostrar pra gente sobre espiritualidade e pode ajudar muita gente. E vamos mandar essa pauta pra gente poder entrevistá-lo, tá bom? Fechado. Uma hora de programa para falar sobre muitas coisas. Imagina uma pessoa que pega uma câmera do celular e fotografa, aqui. Dimensões. Tu já imaginou isso? Você vê alguém, de repente, meu Deus do céu, vê alguém da minha família. Você pode, de repente, ver alguém da sua família lá, que está te olhando, está te observando. E um animal de estimação. Um animal de estimação. E essas pessoas podem vir para nos ajudar. Eu vou querer René. Eita, babada! Olha aí, René Cresson. Então, sem nenhuma pretensão, eu vou fazer isso, não. Mas assim, como que você gostaria de ser lembrado assim, dentro dessa eternidade? Eu quero que se lembrem de mim sempre rindo da forma que eu sou. Inclusive, eu já falei isso, eu vivo dizendo isso. Quando chegar a hora de eu partir, que eu quero que, se for fazer aquele negócio de... Como é que é? O corpo fica lá parado. O velório? Velório. Meu amor, meu velório... Tapete vermelho. O René já escreveu no testamento meu velório, dele. Eu quero samba, eu quero festa. Samba, gente, ele é carioca, Amor, tem que ter samba. Eu não quero ninguém chorando, pelo amor de Deus. Eu quero todo mundo rindo, me lembrando das palhaçadas que eu fiz. Pode olhar pra mim telão ali. assim. E lembrando assim, o Ciro pediu isso. Aqui é só... Deixa em testamento. O René deixou. Eu vou deixar em testamento. Do René tá lá. Eu vou botar... Champanhe, croissant. Eu quero sorriso, eu quero salgadinho, eu quero todo mundo rindo de mim. Diz assim, poxa, ele prestou um bom serviço para todos nós. E tá aí, a carcaça tá lá. É só a carcaça. Não é verdade? Meu pai disse para mim uma coisa. Quando eu for embora, não pegue um avião e cancele seu show para me ver, não. Que eu não quero que você me veja só dentro do caixão, só minha carcaça, não. Só lembre de mim comendo meu peixe, tomando minha cerveja, correndo na areia e das coisas boas que eu fiz. Eu achei isso tão bacana. Porque, assim, eu acho que é uma visão muito boa da morte, né? Tipo assim, morreu, tá aí só a carcaça. Segundo o René, nem morte tem. É uma passagem. É uma passagenzinha, né? Você tem que estar em sintonia, em consciência isso vai acontecer a qualquer momento. Porque isso é a única coisa que a gente tem certeza na vida. E tem gente que nega, né? Como vai ficar a purpurina? Se todo mundo morresse, ia ficar a semente, nem ia dar todo mundo nesse mundo. Então, que recado você deixa para as pessoas sobre essa questão do riso, da saúde mental? Porque todo mundo que vem aqui, a gente puxa para a saúde mental, porque eu já entendi que tudo que a gente faz é em prol dessa saúde mental. Isso. Que não é tratar, ela é preventiva. É a escolha do dia a dia. Sim. O que eu digo... Vou lhe cortar, vou logo dizer, porque o que eu digo para vocês é, gente, eu às vezes... A gente tem dia que a gente trabalha muito, tem semana que a gente trabalha muito, mas hoje, ou quando eu digo hoje, eu digo de um tempo para cá, eu procuro descansar mais. Por que eu procuro descansar mais? Aí eu vou bater naquilo que você falou. Olha o sono,
é necessário, porque para eu estar com a mente boa, para trabalhar bem, eu não bebo nada É no antes do show, sono que receta, que faz todo o E outra processo. coisa, o sono da noite nunca É é insubstituível. Não é igual de dia. Nós tivemos essa coisa essa semana que eu falei da reunião. E o seu show vai até que horas, no máximo? O mais tarde é o do Chico, que a gente sai 11h30. Porém, nessa quinta passada, eu tive uma missão para fazer. Pelo pedido do Chico, eu saí de lá 00:10. Tá. Saí do Chico 00:10, chegamos em casa quase 1 hora. Até aí os meninos... baixar energia. Porque eu chego muito elétrico. Pilhado. Eu saio falando de lá do carro até em casa. Os meninos falam assim, para de falar. Para de falar. E eu não aguento. Mas eu fico falando porque eu estou muito energético, né? Então, assim, chegamos em casa 1h pouco, até os meninos comerem alguma coisa. 2 horas. Até deitar para a energia, fui deixar 3 horas. Conclusão, eu tinha que acordar cedo para a reunião era às 8. Eu pedi a Roseli Pereira, nossa amiga querida, que fosse fazer o café. Ela, 6h08 da manhã, estava lá, acordou o Danilo e montou aquela mesa maravilhosa de café da manhã para eu receber a doutora, para tomarmos café e ir para a reunião. Conclusão, ninguém dormiu direito. Quando nós voltamos, a reunião era para ser cedo. Atrasou, porque o secretário atrasou. Entramos 12h. Saímos 2h30. Foram 2h30 de reunião, porque foi tão boa que nós perdemos o time. Estou só dizendo para vocês a questão do descanso. Conclusão, chegamos em casa mortos e dormimos o dia inteiro, mas não é igual o sono da noite. Tem que respeitar isso. A gente continuava cansado, a gente continuava bocejando. Então, assim, hoje eu tem que ter descanso disciplina. mais. Por exemplo, se eu não tenho show e não tenho nada que fazer, tipo, para passar para o Milton, eu estou dormindo. Hoje, para quem não sabe, o podcast não está indo hora hoje, né? Não, gravado. Hoje é segunda-feira, dia de nossa gravação, é à tarde. Eu estou indo para cá porque hoje eu tenho uma ação para fazer. Uma ação social que eu faço, enfim. Mas depois eu volto para casa, eu vou deitar, vou ver uma série, uma coisa. É minha folga, segunda-feira. Então o recado é esse autocuidado. Se cuide, descanse e sorria, gente, porque meu pai sempre diz que você não tem cara de 63 anos. Eu digo para ele, pai, eu acho que é porque eu faço as pessoas sorrirem e eu sorrio muito. Eu sou muito brincalhão. Então, assim, sorria, porque eu acho que faz bem a saúde, faz bem a pele, faz bem a tudo. Da gargalhada mesmo, né? Eu não tô com cara de 63, eu tô com cara de 62. Tô com cara de 62. Não, sério, gente. Mas assim, quando eu falo na minha idade, eu falo com o maior prazer, porque é raro alguém que diga, você tem cara de 60. É raro alguém. 55. E esse cabelo charmoso, prata? Tô vendo o seu prata, que tá lindo, tá ficando lindo. O meu cabelo foi assim. E pra mulher é uma ousadia, né? É ousadia, porque mulher... Tem mulheres que ficam bem, tem não. O seu tá maravilhoso. O cabelo foi uma mudança, porque eu pintei o cabelo desde os 23 anos que eu tenho cabelo grisalho. E há uns 5 anos atrás, o Beto, meu cabeleireiro, que era meu bailarino, falou assim, vamos pintar teu cabelo mais não, porque é um saco. É um saco. Fica branco. 21 dias. Aí fica aqui, ó. Aí retoca aquela aqui. Reflexo, retoca assim. aqui. Aí retoca aqui. Porque o preto, o cabelo é crescendo, eu ficando retocando. Falei, tá, vamos deixar. Se ficar muito branco, a gente faz uma mecha ao contrário, a mecha preta. Pois não precisou. Meu cabelo ficou meio prata e tem umas coisinhas pretas e todo mundo achou melhor. Eu acho que meu cabelo... é uma leveza, é um descanso, é um sossego. E, modéstia à parte, meu cabelo é prata, natural. Pergunto, qual é a sua tinta? Eu digo assim, meu pai. A tinta é meu pai. E aqui, sempre eu trago um objeto assim para decorar a mesa. Aí eu trouxe essa máscara de Veneza, que representa muito o trabalho que você faz. Representa mesmo. Né? Não é linda? É linda. E é pra mim, não? Não. Achei ela feia demais. Achei ela péssima. Achei ela feia. Só porque o René trouxe da França. Mas bote pra você ver como combina até com essa blusa. Não, olha isso, gente. Eu fiz o aniversário, uma noite em Veneza, e todos tinham que entrar de máscara. Olha isso, com essa blusa. Parece que foi combinado. Pois vamos terminar o programa assim. Certo? Não é presente, porque eu já ganhei de presente do René. Né? Presente não se dá. Olha isso, gente. Olha isso. Então, bom riso para vocês, bom descanso.
E a vida é bela. A vida é bela e até o próximo episódio com Nayara Fortaleza entrevistando. E eu já adorei você, viu? Que uma vez eu vi os primeiros episódios dela, eu dizia assim, Nayara, você está muito lenta falando. Para de fazer isso, a lenteza. E hoje você foi a Nayara. Hoje você foi maravilhoso, porque ela deu uma entrevista para mim, incrível, falando, sorridente. E eu vi ela no podcast muito calma, falando, ai, não, seja você, porque você é maravilhosa. E hoje foi tudo. Babado! Parabéns!